então mais um Chega de Dúvidas. Eu sou Sandra e junto com a minha parceira de trabalho Inês, nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade e hoje a gente traz o nosso Chega de Dúvidas que acontece todas as sextas-feiras às 17h04. Ops, tá um pouquinho mais tarde hoje, perdão. E nós estamos hoje respondendo a seguinte pergunta: como ter menos ansiedade e mais proteção imunológica? Muito bom ter você por aqui. Hoje a gente só está fazendo a transmissão pelo Facebook, o Instagram a gente não está fazendo. Então você que está aguardando a transmissão lá no Instagram, a gente não vai conseguir rolar lá, nós tivemos um problema, questão técnica mesmo, até por isso que nós nos atrasamos, né? A Inês está me acompanhando lá na casa dela e eu estou aqui no nosso KG de transmissão, nosso quartel general de transmissão. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa live vai ficar gravada no Facebook e depois a gente vai subir também no nosso canal do YouTube. E eu gostaria que você já me dissesse qual a cidade, qual o estado de que você está nos ouvindo e como está a qualidade da transmissão. Como que você aqui está nos vendo e nos ouvindo, se está tudo legal, tá? Então vamos lá, vamos direto no ponto. A gente sabe, né, porque nós estamos notificados com uma enxurrada de informações o tempo todo, que nós estamos vivendo num momento sem precedentes na nossa história. Realmente a gente não tem comparativos, porque nós estamos extremamente conectados pela rede e a velocidade de tudo, inclusive da propagação dos vírus, é muito grande. Então a gente não sabe de verdade o que esperar, qual é a expectativa, o que vai ser da gente, por exemplo, daqui a uma semana, né? Nós estamos no dia 20, como será na sexta-feira da semana que vem, dia 27? E isso, com certeza, faz duas coisas. Faz com que a gente entre num medo diante dessa novidade, diante desse desafio e, consequentemente, dispara pelo medo a nossa ansiedade. Se é uma ansiedade já perto de um transtorno, de um sofrimento, então aí a gente pode ver até o início de crises. E tudo isso, a gente sabe que a gente precisa estar o mais fortalecido possível, emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Por quê? Porque realmente a demanda, o nível de estresse, as coisas pelas quais a gente está passando, exige realmente uma força física, uma força mental, uma força emocional. Bom, quando a gente fala de força física, a gente está falando necessariamente sobre o nosso exército de defesa. E como que é o nome técnico do nosso exército de defesa? Que nos protege contra os agentes externos e inclusive contra os agentes internos. É o nosso sistema imunológico. Então a gente está falando de proteção imunológica, quando a gente está falando do nosso corpo, do nosso físico. E isso é realmente importantíssimo para a gente se defender contra os ataques, né? Contra isso que está vindo e que a gente não sabe exatamente como lidar ainda, né? Então, normalmente, né, quando a gente é mãe e diz isso, o seu filho precisa melhorar o sistema imunológico dele, as células de defesa, o que a gente pensa? Vitamina C, né? Então, quando a gente pensa em sistema imunológico, naturalmente a maioria de nós está pensando em vitamina C. Por quê? Porque uma das características principais quando a gente está com o nosso sistema imunológico baixo é pegar resfriado de repetição, gripe de repetição, e aí todo mundo fala, você já tomou vitamina C? Precisa tomar todo dia, até porque a vitamina C não é algo que fica estocado no nosso organismo, né? Então é preciso que seja uma ingestão diária. Então a época de frio, a gente já fala, começa agora, toma vitamina C para se preparar, para não pegar tanta gripe, para não pegar tanto resfriado. Só que não é só isso. O nosso sistema imunológico, ele é muito mais bem interligado e muito mais complexo do que só tomar vitamina C.
Muitas vezes você nem adianta tomar vitamina C, porque tem outros pontos que têm maior impacto no nosso sistema imunológico que é preciso a gente cuidar, que é preciso a gente olhar. E a nossa proposta hoje com essa pergunta, né? Como ter menos ansiedade e mais proteção, ou seja, um sistema imunológico mais fortalecido, a gente vai ver uma série de itens que são fundamentais para a gente se manter saudável. Saudável mentalmente, emocionalmente, porque isso implica, tem uma direção automática num saudável fisicamente, num saudável em termos do nosso organismo, tá bom? Esqueci de pegar uma aguinha, tá me dando água. Por que que eu tô falando disso? Porque a questão da ingestão de água entra dentro disso, tá? Então vamos dar uma olhadinha nesse tema sobre vários ângulos do que a gente precisa fazer para ter menos ansiedade e favorecer o nosso sistema imunológico. Bom, primeira coisa, nós estamos passando por uma mudança na nossa rotina. Estamos passando por um momento de reestruturação. A gente que tinha o hábito de estar saindo para fora para trabalhar ou estar levando as crianças para a escola, acabou. Isso já não é mais possível. E a previsão é que esse isolamento aumente para quê? Para a gente diminuir a velocidade de propagação do vírus. É ainda uma questão preventiva muito mais do que efetiva com relação ao vírus. É como a gente se protege e como a gente se protege no sentido de se isolar para aquilo não nos acometer. Então, o que a gente está sabendo? Que nossa rotina foi para o espaço, né? E quando a rotina vai para o espaço e a gente não está previsto isso, a gente tem que sofrer a primeira coisa que é uma readequação, readaptação, reestruturação. E a primeira coisa que a gente precisa para se reestruturar é se organizar. E são esses itens que a gente vai falar agora, que são importantíssimos que a gente preste atenção, porque a tendência dentro de algo que vem novo é a gente se desestruturar, é a gente se desorganizar. Então a primeira coisa seria justamente isso, como que eu me organizo? Então vamos falar dessa organização nova, desses novos aspectos da rotina com relação, por exemplo, às condições físicas, porque isso implica não só na ansiedade, mas implica também diretamente no nosso sistema imunológico. Essas coisas agora estão de mãos dadas, unidas. Quanto maior a sua ansiedade, menos fortalecido está seu sistema imunológico, e quanto menos ansiedade, mais fortalecido está o seu sistema imunológico. Elas funcionam em oposição. Mais ansiedade, menos proteção, mais proteção, menos ansiedade. Então, como eu quero mais proteção, eu realmente tenho que me organizar para eu ter menos ansiedade. Então, vamos ver o que a gente precisa para fazer essas duas coisas, esse combo perfeito para a gente passar por essa crise de forma mais equilibrada e mais saudável, beleza? Todos me acompanhando até aqui? Então, vamos lá. Bom, condições físicas seria o nosso primeiro item. Quando a gente fala de físico, o principal órgão que determina uma qualidade de sistema imunológico bom é o nosso intestino. Para o nosso intestino estar funcionando bem, duas coisas na nossa alimentação são fundamentais. E aí a gente já entra no segundo ponto, que é o ponto da alimentação. O que é importante para a gente ter um intestino bom, né, funcionando e sim, termos bactérias que são favoráveis a nós no combate aos micro-organismos externos e agente patológico, ou seja, que causam problemas na gente, a gente precisa estar com fibras na nossa alimentação e com água, ingestão de água. São as duas coisas que são fundamentais para a gente estar com o intestino saudável e promover uma melhora do nosso sistema imunológico. A gente vai fazer, em função disso, dessa importância na alimentação, dessa importância do intestino, na terça-feira da semana que vem, todas as terças a gente tem lives, né? Às 8 horas da noite e 8 minutos. A gente faz uma live pelo Instagram chamado Você com Inês e Sandra. Essa live no Instagram que vai rolar na terça-feira vai ser Janise com Inês e Sandra. Janise é uma nutricionista
muito conhecida aqui na nossa cidade, que inclusive dentro do nosso tratamento online, o programa Chega de Ansiedade, ela construiu um e-book que equivalem a sessões de nutrição para realmente a gente trabalhar a ansiedade. Então a gente está convidando a Janise para estar fazendo essa live pelo Instagram na terça-feira da semana que vem, para ela realmente nos orientar detalhadamente sobre todos esses aspectos da alimentação, da conservação dos alimentos, de como fazer para a gente realmente estar ok. Por quê? Porque a alimentação é um dado extremamente importante para a nossa defesa, para a nossa proteção. Então, a Janise vai poder falar para a gente, com toda a especialidade que ela tem, exatamente o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, o que a gente deve consumir, o que a gente não deve consumir e como fazer isso de forma adequada para a gente já estar consumindo algo correto e realmente benéfico para tudo isso que a gente quer, que é se reequilibrar e ter realmente uma condição de nossas defesas maiores. Então, eu aguardo também você na próxima terça-feira. E ainda falando das questões físicas, né? O que a gente pode dizer também? A questão da importância da atividade física, de exercício físico. E muita gente, a gente sabe que quando sai da rotina, aperta a tecla pause para a rotina física, ou seja, para os meus exercícios. Especialmente por quê? Porque às vezes eu não tenho condições de voltar na academia, eu não tenho condições de fazer aquela dança, ou seja, eu estou impedido de exercer aquela atividade física que eu tinha, como rotina diária de exercício físico, ou rotina semanal. E muitas pessoas nem aderiram a isso. Então, fundamental para o nosso sistema imunológico e também para a ansiedade. Exercício físico é uma das principais recomendações, não só da Inês e Sandra não, mas também da Organização Mundial de Saúde. Ela preconiza que para realmente a gente ter uma atividade física de 30 minutos, pelo menos 3 vezes por semana. Então, o que a gente precisa fazer? Manter, sustentar ou inserir, começar a fazer os exercícios físicos aí dentro da sua própria casa, se for o caso. Muitas cidades você já não pode sair, né? As praias, por exemplo, quem fazia corrida de praia e caminhava na praia não está podendo mais. Então, o que a gente faz? Bom, lembre-se que nós temos esse grande instrumento que nós estamos usando agora, ou seja, a internet. Dentro do YouTube existem diversos, não é um só, diversos canais em que você consegue ter um acompanhamento de uma atividade física, que seja de um alongamento ou mesmo aeróbia, que fortalece, né, teu sistema cardiorrespiratório aí na sua casa, por 15 minutos, 20 minutos. Então você pode modular, pegar a sua organização do dia e inserir nessa organização do dia esse tempo de atividade física, não só para você, mas também para o marido, para a esposa, para os filhos. Por quê? Porque é fundamental fazer o exercício físico. Além dele liberar todas as endorfinas, todas as químicas boas que a gente tem, ele também é como se queimasse as emoções negativas. Raiva, medo, a partir do momento que a gente faz o exercício, realmente a gente começa a gerar um outro padrão dentro da gente, um outro padrão químico. Então a gente diminui a quantidade do medo, diminui a quantidade de raiva e aumenta todas as químicas que são as químicas poderosas, que é a química da alegria, do bem-estar, do contentamento. Então a gente já começa a produzir dentro de nós o nosso próprio remédio, a nossa própria química benéfica. E eu vou dizer mais para vocês, quanto maior o nosso desafio, quanto mais difícil está, mais a gente precisa caprichar e aumentar o tempo da atividade física, porque realmente é ela que sustenta grande parte do equilíbrio e realmente é ela que sustenta grande parte do fortalecimento do nosso sistema imunológico, por toda a química que ela gera. Então, a primeira coisa é organize-se. Organize-se quando você vai se alimentar, que tipo de ingestão de alimentos você está fazendo e agora que tipo de atividade física você vai ter. Porque a gente vai ficar por um tempo dentro de casa. Não dá para esperar voltar tudo ao normal para você retomar a sua rotina. E dentro dessa rotina, as atividades físicas. Beleza?
E que mais, né? Que mais que é importante tanto para a ansiedade quanto para a questão do nosso sistema imunológico? Descansar, uma boa noite de sono, um sono reparador. O sono também é alguma coisa que se desequilibra quando a gente está fora da nossa rotina. Então, o que a gente precisa fazer? Reenquadrar o horário de dormir, o horário de acordar, a quantidade de horas que eu estou dormindo, semelhante à rotina anterior que eu tinha. Por quê? Porque senão o teu organismo ele vai ficar literalmente perdido. Sem ritmo, as coisas ficam mais difíceis para nós e aumenta, por incrível que pareça, a sensação de insegurança. O ritmo, o ritual, a rotina, elas geram para nós familiaridade. Tudo que é familiar, eu me sinto seguro. E tudo que não me é familiar, eu me sinto inseguro. Então você já está vivendo um clima que é um clima de insegurança, de instabilidade, de estresse, de tensão. E aí você pega e se bagunça na sua rotina, se bagunça nos seus dias. Bom, hoje é sexta-feira. Tá, o que eu estaria fazendo na sexta-feira se eu não tivesse aqui, né, com home office, enfim. Então eu preciso me readequar. E isso garante também uma boa noite de sono. Então, se você está acostumado a dormir num horário e acordar no outro horário, sustente isso, porque isso vai te dar uma qualidade de descanso, de revitalização que o sono promove, adequada ao que você precisa. Ah, mas eu estava acostumada a trabalhar de madrugada e agora eu não preciso mais. Ótimo! Então, veja qual que é o seu padrão do sono. Você costuma dormir mais cedo e acordar mais cedo? Entre nessa rotina. Não, eu durmo mais tarde e acordo mais tarde. Beleza, não tem problema. Entre também nessa rotina. Ou seja, adeque-se ao horário de acordar e ao horário de dormir para que você possa ficar com uma rotina, mesmo estando fora da rotina. É aquilo que a gente falou, se reestruturar, se reorganizar para você poder dar conta de manter o equilíbrio. E para o equilíbrio a gente precisa de pontos no nosso dia e de pontos na nossa semana que são como se fossem as nossas âncoras, que a gente sabe que é o nosso lugar seguro, é aquilo que eu preciso fazer naquele momento. Outra coisa também que é muito importante a gente cuidar nessa época que nós estamos, tá? Que é o que realmente a gente tem absorvido, alimentado a nossa emoção, né? Tá apontando para o nosso coração e a nossa mente apontando para a nossa cabeça. Ou seja, o medo é a principal emoção que é sentida quando a gente está nesse clima de não sei o que vai dar. Então, diante do desconhecido, o que a gente sente? Medo. Quanto mais coisas você vê de notícias negativas, adivinha o que acontece com o medo? Aumenta. E como a gente sabe, né? Ontem teve a live especial, não sei se você nos acompanhou, como se livrar da ansiedade em tempo recorde. E durante a live a gente explicou várias coisas, né? O que você está fazendo que não está dando certo o seu tratamento, por que dá realmente para a gente se livrar da ansiedade e como é possível fazer isso num tempo recorde. E nessa live a gente explicava justamente isso, que as emoções, elas geram pensamentos, porque elas geram imagens. Quando a gente está com medo, sem a gente perceber, a gente está imaginando, por isso que a gente está gerando imagens, uma série de cenas ruins, que são aquelas questões das catástrofes, né? Que a gente forma dentro da nossa imaginação. E junto disso também vem uma série de pensamentos negativos. As imagens e os pensamentos, junto com o medo, elas formam como se fosse realmente a mesma coisa, uma malha, uma coisa entrando dentro da outra. Então o medo cria uma imagem negativa, que gera um pensamento negativo, que aumenta mais o medo, que piora a imagem, então a gente fica nesse, como se fosse nessa bola de neve, descendo o morro, ou seja, aumentando. Então, quanto mais de fora você abastece esse medo, mais de fora vem informações para você realmente se apavorar, né? Não é se prevenir, não é se tornar prudente, porque o medo ele tem essa vertente positiva, assim. Não, eu estou usando isso e fico apavorado. Então, isso é sinal de que isso está para além do seu copo. É como se você quisesse pôr mais água dentro do copo do que você consegue sustentar.
não é uma boa medida. Por quê? Porque quando a gente está no nível alto de medo e no nível alto de pensamento negativo, o que que acontece? A gente trava, a gente empaca, a gente entra em choque ou em crise de ansiedade. Então você precisa começar a dosar o que que realmente dá, de que fonte que eu vou tomar isso, porque senão fica uma grande bagunça dentro de você e você não consegue nem mais saber o que que você estava fazendo, para onde que eu estava indo mesmo, o que que eu estava fazendo. Por quê? Porque você fica perdida nesse mar de informações. E hoje, por exemplo, saiu uma informação, uma fake news, que os idosos que fossem pegos andando acima de 60 anos na rua, as pensões seriam retidas. Olha o absurdo. Isso gerou um caos, né? Porque todos os idosos que hoje estão conectados viram essa notícia e entraram em pânico, porque muita gente não tem gente nova para poder cuidar deles. E era uma fake news. E tudo louco, tudo certinho, como se fosse alguma coisa do governo, da Previdência. Olha o absurdo, né? Então, essas informações, ela tem poder sobre nós? Tem, porque a gente toma aquilo como verdade. E essa verdade ressoa dentro do nosso medo. Então, a gente se agarra naquilo e paralisa. Ou tem ataques de pânico, né? E isso é altamente danoso para quê? Para o nosso sistema imunológico. Por quê? Porque toda vez que a gente está nesse estado, nós geramos um hormônio chamado cortisol. Quantas vezes você já não tomou corticoide para diminuir uma inflamação? Por quê? Porque o corticoide vem do cortisol, que é um hormônio que a gente utiliza para quê? Para diminuir a nossa defesa. É como se a gente se dessensibilizasse no nosso sistema de defesa, ou seja, a gente enfraquece o nosso exército de proteção. Então, se eu estou o tempo todo gerando na nossa corrente sanguínea, sem perceber, medo, e o medo gera o cortisol, imagina como que a gente vai estar com o nosso sistema imunológico. Né? Eu estou me fortalecendo, faço atividade física, me organizo, cuido da minha alimentação, ingiro água, fibras, mas aí eu estou poluída mentalmente e emocionalmente por uma série de eventos negativos que geram na minha corrente sanguínea um hormônio que vai ao contrário do que eu quero, que me deixa ainda mais desprotegido. Então, por isso que a gente dizia no começo, não é só vitamina C para o seu sistema imunológico, não. Muito ao contrário, né? É muito importante que você cuide daquilo que você está alimentando emocionalmente em você e daquilo que você está alimentando em termos de mental, de pensamentos dentro de você, porque isso realmente acaba com as nossas células de defesa. Beleza? Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. A Inês está respondendo. Ótimo, então eu posso seguir, né, Inês? Bom, então vamos lá. Vamos resumir o que a gente pode estar fazendo para ter menos ansiedade e fortalecer nosso sistema imunológico, tá bom? Antes disso, antes de chegar na questão do resumo, eu quero dar uma boa novidade para você. Dentro disso que a gente estava falando, né, da gente cuidar das coisas que a gente alimenta a nossa mente e as nossas emoções, falando nisso, a gente precisa realmente escolher a fonte de informação que a gente está obtendo e buscar coisas que nos equilibrem. Então, se eu estou muito negativa, eu tenho que buscar notícias, eu tenho que buscar formas de ver que sejam positivas para eu ir fazendo um contrabalanço aí e me equilibrando. A partir disso, dada a importância que a gente sabe que uma informação gera em você medo ou gera alívio, gera um pensamento positivo ou negativo, eu e a Inês nós determinamos a fazer uma série de lives. A gente está chamando essa série de lives de pílulas de equilíbrio. São 21 lives todos os dias às 7h30 da manhã, que a gente vai estar transmitindo simultaneamente por todos os nossos canais. Para quê? Para te dar 15 minutos para você melhorar o seu dia. Ou seja, vão ser os seus 15 minutos que vão sustentar um equilíbrio ao longo do seu dia. Então, a gente vai estar a cada dia, uma ou outra, aqui no Facebook, no Instagram, falando para vocês, né?
dando técnicas, dicas, processos reflexivos, respondendo a perguntas. A gente vai fazer de tudo um pouco para justamente sustentar o equilíbrio. Pílulas de equilíbrio. Todos os dias, a partir de segunda-feira, que vai ser dia 23, e vai durar 21 dias. Então, a gente vai começar dia 23 de março e nós vamos fechar isso na Páscoa, no domingo de Páscoa. São 21 dias consecutivos, ou seja, todos os dias, independente se é final de semana, independente do que seja, nós vamos estar 7h30 nos conectando com você para dar para você esses 15 minutos para você melhorar e passar bem o seu dia. Bom, né? Isso entra dentro disso, de fortalecer seu sistema imunológico, de diminuir o seu grau de ansiedade. Para quê? Para a gente poder passar por essa fase com menos danos, passar por essa fase no estado de mais lucidez e realmente poder, no final desse período, estar fortalecido para reconstruir uma outra rotina que, consequente, vai ser diferente de tudo aquilo que a gente estava vivendo, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, tá? Então, vamos lá? Resumindo, como ter menos ansiedade e mais proteção imunológica. Com todas essas mudanças na nossa rotina, na nossa forma de ser, de se relacionar, realmente a gente está vivendo uma fase que a gente chama de uma fase de adaptação, de incertezas e de dúvidas. E tudo isso gera duas coisas principais: medo e insegurança. E essas duas coisas principais desembocam em sintomas de ansiedade. E tudo isso vem numa contrabalança negativa para o nosso sistema imunológico, que são as nossas células de defesa. Nós estamos sobre um ataque de um vírus e a gente precisa estar com o nosso sistema de defesa, com o nosso exército de proteção realmente fortalecido para não nos deixarmos contaminar. Então, toda vez que a gente está com muita ansiedade, a gente está com menos sistema de defesa pronto, fortalecido. E toda vez que a gente está com pouca ansiedade, a gente tem um sistema de defesa mais fortalecido, no pronto para o combate e para vencer essa guerra. Então é muito importante a gente saber essa relação, né, que tem nessa inversonalidade proporcional da ansiedade com relação ao nosso sistema imunológico. E essa desproteção, né, afeta realmente a nossa proteção. Essa sensação de desproteção que a gente tem na ansiedade afeta totalmente, diretamente, a nossa sensação de proteção física, imunológica. Então, nesse clima de medo e ansiedade, nós podemos cair numa rotina absolutamente desorganizada. Uma rotina em que a gente não consegue se reestruturar. E é importante que, então, o nosso primeiro passo para realmente a gente ter menos ansiedade e mais proteção imunológica é estabelecer uma nova rotina diante daquilo que a gente pode fazer. Ficar dentro de casa, ficar com os familiares, reduzir o número de saídas, fazerem saídas mais inteligentes e mais conscientes, cuidando de toda a questão de toque, ou seja, tudo aquilo que você já sabe e que são medidas preventivas para minimizar o dano que a gente tem visto em termos globais, certo? Então, o que a gente pode fazer para realmente a gente ter, então, menos ansiedade e mais proteção? Alguns passos que são aqueles que nós vamos falar agora e que a gente pode deixar claro para você que são ações diárias. Não é um passo que você vai fazer uma vez e não repetir, não. São passos que tem que entrar dentro de ações diárias que se chama passos da sua rotina, dessa nova adaptação e configuração que a gente tem para hoje. Primeira coisa, então, que a gente vai precisar fazer, se reorganizando, é alimentação saudável e consciente, ou seja, caprichar realmente, fazer isso conscientemente na nossa ingestão de água e ingestão de fibras. Por quê? Porque isso deixa o seu intestino, que é um órgão fundamental no processo do sistema imunológico, saudável. E um intestino saudável é como se fosse equivalente a um sistema imunológico mais forte. Então é preciso a gente diminuir o consumo de produtos industrializados, de muita coisa química, tornar a coisa mais simples, mais natural
e mais colorida, como os nutricionistas gostam de falar, né? Ou seja, ingestão de fibras implica em verduras, em legumes, em cereais e também em saladas, né? Que são as verduras, ok? Segunda coisa, né? Manter, se você já fazia isso antes, ou iniciar uma prática de exercícios físicos. Todo mundo sabe quanto isso é benéfico para a questão da ansiedade. Por quê? Porque os exercícios físicos é como se fosse o nosso remédio natural, o remédio que nós mesmos, de antidepressivo e ansiolítico, nós fabricamos. Por quê? Porque quando você faz uma atividade física por um tempo razoável, você libera na sua corrente sanguínea hormônios que são hormônios de bem-estar, de alegria e que combatem o medo, combatem a raiva, combate um hormônio que se chama cortisol, que é secretado quando a gente está nessa sensação de medo, de insegurança, de raiva. E aí o cortisol ele faz uma depressão do sistema imunológico, ou seja, ele nos deixa mais enfraquecidos na nossa célula, ele dessensibiliza. Então, a gente, quando faz o exercício físico, a gente equilibra. Eu tô com medo, eu tô tenso, eu tô com meu cortisol aqui em cima, ok. Mas eu faço atividade física e vou montando uma série de outros hormônios que equilibram. Então, eu reduzo o dano daquele medo, daquela congestão toda que eu tô com relação à insegurança do momento e à insegurança daquilo que eu tô vivendo. Bom, terceiro ponto fundamental para a gente ter menos ansiedade e mais proteção, mais fortalecimento do nosso sistema imunológico. Rotina de sono. A gente, quando entra nessa fase de desestrutura, a gente desestrutura especialmente horário de dormir e horário de acordar. E isso é muito, muito danoso. Então, a gente precisa restabelecer, reconfigurar uma rotina de sono, uma organização dos horários que eu vou dormir e dos horários que eu vou acordar, adaptando aquilo que você tem de fazer de tarefa agora e adaptando também o seu ritmo biológico. Se você é uma pessoa que melhor fica quando você dorme tarde e acorda tarde, ok, faça isso. Se você fica melhor quando você acorda cedo e dorme cedo, ok, faça isso. Mas faça de uma forma também consciente, como no caso da alimentação. Ou seja, não vá dormir em qualquer hora. Não fique assistindo série até tarde de madrugada. Num dia você dorme às 2, no outro dia você está dormindo à tarde, porque você bagunça o seu sono. E o sono ele tem uma função muito importante dentro da gente. Ele faz toda a revitalização. É como se ele jogasse para fora tudo que não precisa mais e abrisse espaço para aquilo que a gente precisa. Quando isso não é feito de forma realmente saudável, o que acontece? A gente fica como se fosse num processo de intoxicação. Então, isso contribui para novamente a gente diminuir, abaixar o nosso sistema imunológico e enfraquecer as nossas células de defesa. Então, estabeleça um sono bom. A gente tem dentro do nosso site www.chegademedoeansiedade.com.br uma técnica que você baixa gratuitamente que se chama Me Faça Dormir Bem. Dentro dessa técnica tem duas coisas muito importantes que ela faz. Primeiro, que é induzir o sono. Segundo, que é fazer uma limpeza mental. A gente tem uma metáfora lá dentro que você vai poder, ouvindo a técnica, fazer tudo isso na sua mente subconsciente. Então, por favor, primeira coisa a você fazer, use essa técnica. Baixa lá e usa diariamente para você se reequilibrar e ter boas noites de sono que são realmente revitalizadoras, tá bom? Quarta coisa que a gente precisa fazer, o tempo de cada coisa. Estabelecer qual que é o tempo de você se cuidar, qual que é o tempo que você vai se alimentar, qual que é o tempo para entretenimento, ou seja, qual que é o tempo do teu lazer, qual que é o tempo para você se informar. Organize-se, tempo de cada coisa. Quais são os tempos para as rotinas domésticas? Quais são os tempos para os filhos? A hora que você se organiza, você também consegue organizar a rotina dos filhos e também fazer com que eles se organizem. O que eu vou fazer de manhã? O que eu vou fazer depois do almoço? O que eu vou fazer à noite? Quando a gente tem isso traçado, aumenta a nossa segurança. E aí, o que a gente faz? Se sentindo mais seguro, naturalmente a gente abaixa o nosso nível do medo e
nos fortalecemos no nosso sistema imunológico, certo? Quinta coisa que a gente pode fazer: evitar o consumo excessivo de informações, especialmente informações de qualidade sensacionalista negativa. Por quê? Por tudo isso que a gente já está entendendo como funciona o nosso sistema. Quando eu estou recebendo algo negativo, isso me contamina, me causa um impacto emocional. E nesse impacto emocional, eu começo a pensar, imaginar o negativo e dentro da minha corrente sanguínea, porque o nosso corpo não difere se você está imaginando ou se de fato você já está vivendo aquilo, a gente começa a produzir os hormônios que são os hormônios ruins. A gente começa a liberar no nosso corpo adrenalina e cortisol. E aí o que acontece? Crises de ansiedade, crises do pânico, ou você fica travado, fica paralisado, que vem depor contra aquilo que a gente quer fortalecer a nossa proteção. Se eu estou numa crise de pânico, eu estou me sentindo completamente desprotegido. Se eu estou travado, imobilizado diante da situação, entrei em choque, eu também estou totalmente desprotegido. Então cuide, porque não dá para a gente consumir tudo o tempo todo. Tem coisas que são ditas que mesmo os especialistas ainda estão no chutômetro, nas hipóteses. Então encare todas as previsões como hipóteses. Pode ser que ainda seja pior, mas pode ser que seja muito melhor. Se a gente sabe que a gente pode ser melhor, a gente vai focar onde? No que te faz mal, no que te faz bem. Foca no que funciona, ou seja, foca naquilo que te faz bem. E dentro desse foca no que funciona, é justamente isso que nós vamos começar a promover, eu e a Inês, com lives diárias a partir de segunda-feira, dia 23, que vai promover pílulas de equilíbrio. 15 minutinhos para você melhorar o seu dia. Todos os nossos canais, a partir das 7h30 da manhã, 15 minutinhos que nós vamos estar junto com você, através aqui da nossa rede, para poder chegar mais equilíbrio, mais constância para você e assim diminuir a ansiedade e melhorar seu sistema imunológico. Então, o sexto e último item é: nós vamos conviver mais tempo com menos pessoas, ou seja, nós estamos restritos à nossa casa, à nossa família. Então, é muito importante que a gente tenha harmonia, porque clima de guerra é clima de tensão, é o que já está acontecendo lá fora. A gente não pode trazer isso também nesse nível para dentro da nossa casa. Então, dê importância ao que é importante. Saiba realmente priorizar aquilo que vai fazer diferença quando você se importa com um copo fora do lugar, ou com algo que precisa ser feito, com uma organização da casa, com uma tarefa doméstica. Priorize realmente aquilo que vai fazer diferença, né? Dentro do raciocínio 80-20. O que é 20% realmente que dá 80% de resultado? Agora, o que não dá tanto resultado, deixe para depois. Coloque na conta da lei do menos. O que é a lei do menos? Menos. Divida tudo isso por 2, para você realmente conseguir se harmonizar internamente e se harmonizar externamente, para que vocês possam ter um convívio que seja mais harmônico possível, estabelecendo toda essa organização a partir de você e para com o outro, seja no ambiente, seja com relação também às pessoas com as quais você convive. E isso tudo que nós estamos falando, é importante também que você compartilhe essa live com as pessoas da sua casa, com outras famílias inclusive, porque a organização é que vai dar para a gente uma estrutura sólida para a gente se sentir seguro e se sentir fortalecido no combate de tudo aquilo que a gente está vivendo e que ainda é um campo de incertezas. Então, se realmente a gente tem gerado valor para você, dá um curtir para nós e realmente distribua isso, compartilhando, comentando, para que mais pessoas possam saber o que elas precisam e podem fazer aí nessa situação que nós estamos, para diminuir a nossa ansiedade e aumentar a nossa proteção, nossas células de defesa, tá bom? E se inscreva nas nossas redes, porque a partir de segunda-feira do dia 23, nós vamos estar todos os dias com vocês às 7h30, tanto no Instagram como no Facebook.
15 minutos de equilíbrio para você. As pílulas de equilíbrio que nós vamos dar diariamente, tá bom? Bom, próxima terça-feira, então, que vai ser dia 24 de março, nós temos uma live no nosso Instagram às 8h08 da noite, em que a gente vai convidar uma nutricionista para falar para a gente tudo aquilo que nós precisamos saber sobre alimentação, sobre conservação dos alimentos, sobre como que fica essa história do coronavírus e os alimentos. Ela vai dar todas as dicas que a gente precisa para a gente saber exatamente o que fazer e como fazer. E fazer bem feito para dar certo, né? Tá bom? O nome dela é Janise Pontes. Se você quiser, você já pode seguir ela no Instagram, tá bom? E na sexta-feira da semana que vem, dia 27, nós temos também Chega de Dúvidas. E o nosso tema do Chega de Dúvidas é muito bacana. Como evitar a ansiedade diante das notícias? Que todo mundo quer saber, não é mesmo? Eu vou estar colocando agora aqui nos comentários todas as nossas redes, inclusive o link para a técnica Me Faça Dormir Bem, que é uma técnica bem importante. A Janise está aqui na nossa live de hoje. Que bom, Janise, seja muito bem-vinda. Se você quiser deixar o seu link para a gente colocar aqui, Janise, para as pessoas já irem te conhecendo, já é uma boa também. Eu já coloquei aqui, tá bom? Lembrando que, né, para a gente finalizar realmente, nós estamos com a nossa turma do nosso tratamento online, o programa Chega de Ansiedade, que se propõe a eliminar 90% do sofrimento com ansiedade em 3 semanas, em 21 dias. Nossa turma está aberta, nós abrimos ontem à noite com a nossa live especial e ela vai fechar rapidamente essa turma. Então aqui no programa Chega de Ansiedade, aqui tem o link, você pode ir lá e entender como é que funciona o nosso tratamento e poder também adquiri-lo, fazer um investimento. Nós estamos com um super desconto para realmente poder ajudar e contribuir para que mais pessoas possam adquirir isso e viver esse clima que nós estamos vivendo com mais equilíbrio, com mais saúde, realmente completamente livre do transtorno ansioso. Tá bom? Eu vou ficando por aqui então. Sei que a Inês vai escrever aí e eu vou dizer por aqui o nosso lema de sempre, um lema que a gente precisa estar estampado o tempo todo para a gente realmente manter a nossa lucidez do jeito que a gente está, né? Então, muito bem, gente. Foca no que funciona.